Olá pessoal, é um prazer receber você aqui. Esse é o canal da Comunidade Encontro no YouTube. Se você ainda não conhece a nossa comunidade, visite o nosso site encontro.org ou acompanhe também a nossa comunidade pelo Instagram, @encontrocomunidade. Por aqui nesse canal nós compartilhamos as reflexões que acontecem nos encontros da nossa comunidade. Então, aproveite para se inscrever no canal e envie também as nossas reflexões para os seus amigos e familiares. Nós estamos conversando aqui nesse início de ano na Encontro a partir dessa série, Nem Tudo Vai Dar Certo. Essa é uma série que toca numa ferida da nossa cultura. É o dogma de acharmos que a vida é linear, como se tudo seguisse um roteiro previsível, sempre em crescimento, sempre em progressão, sempre dando certo. Mas a realidade da vida é outra. Nós somos pecadores, a vida tem curvas, a vida tem pausas, a vida precisa de avaliações, do perdão de Deus, das misericórdias, de recomeços. E é exatamente nesse contexto que nasce essa série. Porque ao final de 2026, a pergunta mais importante a fazer não será se tudo deu certo como nós planejamos, mas sim onde ou como eu cresci em intimidade com Deus. A pergunta essencial foi ou será se eu fui fiel a Deus, se eu fui fiel aos recursos, ao tempo que Ele concedeu a nós. E assim nós chegamos a essa temática de hoje, de que errar faz parte, errar faz parte. Com esse título nós não queremos romantizar o erro, não. O que queremos é reconhecer que nós temos limites e todos nós falhamos, nós somos pecadores. A espiritualidade cristã não é sobre trilhar caminhos perfeitos, mas é sobre experimentar a graça de Deus em novos começos. Vamos explorar um pouco dessa temática já iniciando com a leitura do texto de hoje, Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se esconder, de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Pois bem, aqui nós temos a beleza da literatura hebraica a partir do livro de Eclesiastes. Esse livro ele é possivelmente escrito pelo rei Salomão. Nós estamos tratando aqui de 1000 anos, pelo menos, antes de Cristo. Mas o livro possui pelo menos 3 objetivos bem claros. O autor aqui ele quer trazer uma reflexão sobre o sentido da vida. Como viver a vida com sentido? Como fazer o ano de 2026 um ano não meramente com metas alcançadas, mas um ano com sentido de vida? Por isso que o autor aqui ele cita ao longo do livro pelo menos 38 vezes a palavra vaidade. Tudo é vaidade. A palavra vaidade significa vapor, névoa, algo passageiro. Uma vida vaidosa é uma vida que nós queremos agarrar o que é o superficial. O superficial, isso é como pegar ou querer pegar o vento, ou seja, é vaidade. Mas Eclesiastes também expõe aqui os limites das realizações humanas. O sentido último da vida não são as nossas conquistas acadêmicas, as realizações profissionais, a amplitude do networking. Esses podem nos trazer alegrias da vida naturalmente, mas elas não preenchem, em última análise, o coração humano. Por isso que mais tarde, ao que o autor diz no verso 11,
de que nós temos um anseio pela eternidade. O nosso coração é naturalmente orientado pela eternidade. Isso me faz lembrar de um exemplo desse homem, o pastor Larry Osborne, autor de vários livros, um pastor e preletor, pessoalmente alguém da qual eu bebo muito da fonte a partir da sua literatura e ministério. E certa vez ele compartilha que ele estava no seu escritório escrevendo um dos seus livros e o filho adolescente veio até ele, então, dizendo ou pedindo para que ele fosse lá fora brincar com os demais irmãos. Mas ele reage dizendo, não, filho, eu preciso terminar aqui o meu texto, o meu livro, eu tenho um prazo de entrega. E as crianças saíram do seu escritório, aí ele olha para fora da janela, as crianças brincando num quintal, e aquilo trouxe para ele um peso na consciência. E isso faz com que ele feche o computador e vá lá brincar com os filhos. E a partir dessa experiência, ele toma uma decisão na vida. Enquanto os filhos estiverem em casa, como jovens, como adolescentes, ele não escreveria nenhum livro. Depois que eles ficam grandes, que se casam, aí ele teria tempo, mas nesse meio tempo, ele focaria no cuidado e no crescimento dos seus filhos. Que decisão, que renúncia, que sabedoria. Eclesiastes é sobre isso. O que realmente vale a pena na vida? O que eu estou fazendo que não acrescenta em nada, pelo menos hoje? Qual é o sentido de tudo isso? E um terceiro ponto que poderíamos mencionar aqui sobre o livro de Eclesiastes é que ele conduz o leitor ao temor de Deus, não ao medo, mas ao temor. Salomão aqui, possivelmente no fim da sua vida, é como um vovô que carrega sabedoria de vida. É a criança ou jovem sentado ao pé dessa pessoa idosa, recebendo aquela sabedoria de vida. É um compartilhar para o bem viver. Agora veja o que diz aqui o verso 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Duas perguntas que precisamos fazer e refletir a partir desse verso. A primeira delas é sobre o tempo. Qual é o tempo de Deus na minha vida para 2026? Qual é o meu momento familiar? Qual é o meu momento profissional? Qual é a estação que eu vivo hoje? Eu gosto desse catálogo de tempos que Salomão cita aqui. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. O nome dessa técnica literária é emerismos. É a explicação da vida por meio de opostos. E o ponto é que Deus ele está presente em cada estação da nossa vida. Agora, qual é o tempo de Deus na sua vida? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Por exemplo, pessoalmente, o meu tempo de vida hoje é ser um marido, pai de 2 crianças, uma idade onde ainda o meu corpo permite vitalidade, a entrega, a intencionalidade no trabalho. Mas esse é o X da questão. Se eu tenho uma percepção do meu tempo de Deus hoje, errar faz parte. Eu erro como pai. Eu erro tentando ser um marido provedor. Eu erro quando algo me deixa escapar no trabalho. Errar querendo ser obediente ao tempo de Deus, nós somos falhos. E pela graça de Deus, erros nos trazem maturidades e recomeços. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, se eu não tenho a percepção do meu tempo de Deus hoje, se eu insisto em viver um tempo que não é meu hoje, errar não faz parte. Errar é consequência. O erro é fruto das minhas decisões. Por exemplo, eu sou casado, mas quero viver como se fosse solteiro. Eu tenho a minha vida, eu tenho o meu dinheiro, eu não invisto tempo na família, eu tenho as minhas prioridades. Isso é errar o tempo de Deus. Outro exemplo, eu sou pai,
mas eu quero uma rotina com a minha esposa como se não tivessem filhos. Eu quero silêncio, eu quero descanso, eu quero o ócio. Decorre que, para filhos exigem dedicação, paciência, intencionalidade e assim por diante. Ou se eu estou começando no mercado profissional, mas eu sou um jovem profissional, mas eu quero os benefícios, eu quero os privilégios de alguém que já está a longa data no mercado de trabalho. Eu quero pular o processo de não trabalhar com o chão, com o pé no chão na fábrica, de não comer o feijão com arroz. Entenda, a vida ela é feita de processos. E quando nós não entendemos esse tempo de Deus, errar não faz parte, errar é consequência. Essa frase de John Mark Comer, para mim, ela é muito elucidativa nesse sentido. Nos tornamos parecidos com aquilo que damos nosso tempo, nossa atenção e nosso amor. Não é interessante? Nos tornamos parecidos com aquilo que damos nosso tempo, nossa atenção e nosso amor. Onde eu invisto o meu tempo, naquilo que eu foco, isso eu acabo me tornando. Se eu erro investindo no tempo certo de Deus, errar faz parte, é maturidade, é crescimento, é revisão de vida. Mas se eu erro vivendo fora do tempo de Deus, nesse descompasso, o errar não faz parte, é consequência. E isso traz frustrações, desânimos, tristezas e assim por diante. Mas aqui é uma segunda pergunta também a ser feita. Qual é o propósito de Deus na minha vida para 2026? Percebam como é importante essas duas palavras. Tempo, que nós já falamos, agora propósito. Qual é o propósito de Deus na minha vida? Um problema é que muitas vezes nós confundimos propósito com vocação. Ou seja, aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, mas são temas distintos. Propósito é o porquê da nossa existência diante de Deus, é o porquê da qual Deus nos desenhou. Vocação é o como, vocação é o caminho, o meio pela qual nós cumprimos o propósito. Vamos tornar isso um pouco mais claro, começando com um exemplo organizacional. A Disney não tem como propósito construir parque de diversão, não. O propósito dela, como ela mesma se autodenomina, é criar felicidade. É assim que ela compreende a sua razão de existir. Agora, como que ela gera felicidade nas pessoas? Ela cria felicidades com belos parques, ela cria felicidade vendendo itens, brinquedos, bichinhos de pelúcias do Mickey, da Minnie e assim por diante. Isso traz alegria nas crianças, nos pais, a partir dos desenhos, dos filmes. Percebam, uma coisa é o propósito, o porquê, a razão da existência. Outra coisa é a vocação, é o como. Enfim, a pergunta é, como que nós trazemos, ou como tudo isso se traduz na nossa vida pessoal, na perspectiva do livro de Eclesiastes? Certa vez eu participei de uma mentoria onde nós tínhamos que escrever como fruto de oração e discernimento qual é o propósito de Deus na nossa vida. Qual é o propósito que Ele nos chamou? Em duas palavras. Em duas palavras. E eu me recordo de respostas como de uma das pessoas: o propósito que Deus me deu e que bate no coração dele é conectar pessoas. Duas palavras: conectar pessoas. Eu sirvo a Deus conectando pessoas. Como que aquela pessoa faz isso? Qual era a sua vocação? Ele era um engenheiro que atuava numa montadora de ônibus. Então, quando ele vê os seus projetos circulando pela cidade, ele está conectando pessoas. É ali que ele encontra a sua realização, o propósito de vida dele. Outra resposta que eu ouvi naquela ocasião: transformar cenários. Duas palavras: o propósito, o porquê. Transformar cenário. Qual é a vocação? Como essa pessoa se inspirava para servir a Deus?
Nesse caso, era um pastor. Transformar o cenário de vida, transformar o cenário de uma comunidade por meio da vocação pastoral, transformar um cenário de uma família. Mas aqui o fato de ser um pastor é um meio. Se você desse para essa pessoa uma padaria, fechando as portas da mão dele, ele iria mudar aquela realidade, porque a inspiração final é ver cenários transformados. Para mim, pessoalmente, a partir desse exercício de oração e reflexão, duas palavras sempre me foram especiais: ensinar a praticar. Ensinar a praticar. Ser pastor é o meio, a vocação pela qual eu busco ensinar os princípios e valores do reino de Deus para a vida prática das pessoas. Se eu fosse engenheiro, se eu fosse um médico, um colaborador numa empresa, eu estaria usufruindo ou exercendo esse propósito de alguma forma no ensino e assim por diante. Porque para mim a realização é perceber as pessoas colocando em prática aquilo que elas foram ensinadas. O que bate no meu coração é isso, pessoas respondendo biblicamente aos desafios da vida, com mansidão onde há pressão, com alegria onde há dor, com confiança em Deus onde há adversidade, e assim por diante. Um exemplo dessa semana, nós começamos a imprimir os devocionários do material aqui do Pense Laranja para os nossos adolescentes da comunidade, e quando eu vi adolescentes postando nos stories a leitura dos devocionários, isso encheu o meu coração de alegria. Ensinar a praticar, quando colocamos em prática os princípios e valores do reino de Deus. Enfim, aonde que eu quero chegar com tudo isso? Esse é o X da questão. Errar faz parte quando eu busco ser fiel ao propósito que Deus me deu. Eu sou falho, eu sou pecador, eu cometo erros, errar é humano, mas errar não faz parte se a minha vida não está conectada com o propósito maior, os planos e desígnios que Ele tem na nossa história, na nossa vida. Eu estou vivendo uma outra vida na prática, uma vida diferente do meu design. Ter esse discernimento sobre qual é o propósito de Deus na nossa vida para o ano de 2026, isso envolve joelho dobrado, isso envolve oração, é um exercício de vida constante. Assim, a sua e a minha tarefa de casa para a semana, pensando no ano de 2026, em tudo também aqui o que refletimos é, em primeiro lugar, leia, reflita e ore sobre Eclesiastes 3. E responda a partir disso de forma sincera. Qual é o tempo de Deus na minha vida, na sua vida, para o ano de 2026? O que Ele está nos conduzindo, o que Ele está querendo ensinar, o que Deus está nos convidando a amadurecer. Olhe para aquela lista, aquele catálogo de tempos que Salomão escreve no capítulo 3 e circule na sua Bíblia. Anote no seu diário. Qual é o tempo de Deus na sua vida hoje? Mas também, em terceiro lugar, qual o propósito de Deus na minha história? Em duas palavras. Em duas palavras. O que bate em seu coração? O que faz você acordar na segunda-feira de manhã com um senso de realização e propósito? Não é a tarefa que você faz, mas é o sonho de Deus que se concretiza na sua história. Como a minha vida pode se alinhar ao que Ele está realizando no mundo e na história? Porque quando falamos dos nossos erros, da graça de Deus, de recomeços, essa frase do Tim Keller sempre me foi especial. Somos mais pecadores e imperfeitos do que jamais ousaríamos admitir, mas ao mesmo tempo mais amados e aceitos em Jesus Cristo do que jamais ousaríamos esperar. Nesse domingo, na Encontro, nós temos a Ceia do Senhor, nós celebramos, e a mesa. A mesa é um espaço de recomeços.
A mesa é o lugar onde Deus nos visita, de forma concreta, nos elementos do pão e do vinho, de forma graciosa. A mesa também é um lugar de realinhamento, de reorientação de rota. É onde somos lembrados de quem Deus é, de quem nós somos e de como podemos alinhar a nossa vida ao tempo e aos propósitos dele. A mesa como um lugar de recomeços na nossa vida, na nossa história, a partir do seu amor, do sangue derramado na cruz, nós podemos nos achegar diante dele e clamar: Senhor, revela qual é o seu tempo na minha vida, revela quais são os seus propósitos na minha história, para que nós possamos chegar no final do ano de 2026 e poder olhar para trás com uma certeza: nós crescemos nele, nós caminhamos com ele, nós percebemos o seu amor, o seu cuidado na nossa história, em dias bons, em dias adversos, em dias com estações ensolaradas, em dias nublados, porque o amor de Deus dura para sempre. Que seja assim na minha e na sua vida, e até a próxima semana.